aqui hoje recebendo em nossos estúdios a Denise Nakamura, que é engenheira química e mãe do Matheus, que tem apraxia da fala. Ô, Denise, muito obrigado por nos atender. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite. É um prazer tê-la aqui com a gente, Denise. Eu li a sua matéria no UOL, contando um pouco sobre a sua história, sobre a sua trajetória. E, inclusive, você é engenheira química, né? Foi executiva numa grande empresa multinacional e se tornou mãe do Matheus, que tem apraxia, né? Você pode explicar um pouquinho para a gente como foi a sua trajetória de ter trocado, né, uma carreira de sucesso também para cuidar do seu filho, para se dedicar à apraxia? Conta um pouco mais a sua jornada, quando você começou e, logicamente, explicar para a gente o que é a apraxia. Claro. Como você disse, eu sou engenheira química de formação e eu tinha uma carreira executiva. Quando o Matheus nasceu, o Matheus teve um desenvolvimento típico, então a gente não percebeu nada. Só que a fala do Matheus ela não aparecia. Então, foram chegando os marcos de desenvolvimento, ele foi se desenvolvendo a parte motora, menos a fala. Nesse momento, a gente começou a pesquisar. Eu morava em São José dos Campos, que era onde eu trabalhava, e o meu marido aqui, em Piracicaba. Quando começaram as dúvidas e a gente não conseguia chegar numa resposta, a gente decidiu como família que eu ia parar de trabalhar para pesquisar e tentar ajudar o nosso filho. Ele tinha mais ou menos 2 anos e meio. Nesse momento, a hipótese diagnóstica do Matheus, primeira, foi autismo. Não foi um diagnóstico fechado, mas a gente começou a tratá-lo como se ele tivesse autismo e ele seria um autista não verbal. O que acontece é que 2 anos depois desse processo, ele continuou sem falar. Num 14 de maio, eu recebi uma matéria do jornal Estado de São Paulo explicando o que era apraxia de fala na infância. E me identifiquei com aquilo. Falei, olha, eu acho que é o que meu filho tem. Desde então, a gente passou por alguns especialistas. Passamos pela maior especialista do país e ela fechou o diagnóstico do Matheus. Desde o momento que a gente começou a fazer as intervenções voltadas para a apraxia de fala na infância, a fala do Matheus apareceu. É claro que quando a gente fala de apraxia, e aí já vou explicar um pouquinho o que é um distúrbio do neurodesenvolvimento que não afeta só a fala, porque ele é considerado um distúrbio motor. O que isso significa? A criança sabe o que ela quer dizer, mas o cérebro dela não manda os comandos adequados para a nossa parte articulatória. Então, mandíbulas, lábios, boca. Então, é como se tivesse eu brinco assim, um curto-circuito no meio do caminho. E essa questão motora, a fala seria o motor fino, né? Porque você precisa de muita coisa. Mas afeta também uma coordenação motora global. Então, são muitos desafios. Mas, desde que a gente começou essa intervenção motora, o Matheus começou a falar. Hoje, ele tem 10 anos. Ele ainda tem dificuldade de fala. Mas, hoje, a dificuldade de produção de fonemas dele já é muito pequena, mas ficou um gap no processo de comunicação. Então, em muitos momentos, ele sabe o que ele quer falar, mas ele não consegue se comunicar adequadamente, né? Mas, assim, se você conversar com ele, você vai perceber que ele tem uma fala um pouco robotizada, não é uma fala fluida como a nossa, porque o cérebro dele tem um tempo de produção, que para a gente é muito mais rápido, o dele demora um pouco mais. No caso aí da apraxia, esse caso aí que você está falando do Matheus, você disse que no começo não foi um diagnóstico fechado, mas confundiu-se até, poderia ser um caso de autismo. A apraxia da fala, ela causa também outras situações ou ela está ligada diretamente apenas à fala? A apraxia ela não causa outros distúrbios, mas ela pode coexistir, né, que são as comorbidades. Então, no caso do Matheus, hoje a gente sabe que ele tem também TDAH, por exemplo, né, que é uma comorbidade, mas não existe uma relação direta,
né? Então, assim, a apraxia não vai causar nada, mas ela pode coexistir com outros distúrbios, inclusive ela pode coexistir com questões genéticas, né? Então, algumas questões genéticas, elas podem ter como sintoma, né? Sim, talvez não seja a melhor palavra, mas como sintoma a apraxia de fala na infância. Como que é feito o diagnóstico, né? Eu li que é bem complexo. Adultos também podem desenvolver, também podem ser diagnosticados? A apraxia, se você olhar no manual de doenças, né, o CID de apraxia, ele é um CID de adultos, porque é quando um adulto tem, por exemplo, um AVC e ele perde a capacidade de falar, né? Por que a gente fala apraxia de fala na infância? Porque, com o tempo, percebeu-se que algumas crianças elas não perdiam essa capacidade, elas não tinham, né? Então, o A é 100, né? Perder, mas as crianças já tinham isso, então a gente sempre fala apraxia de fala na infância. Então, no caso de um adulto, ele não vai desenvolver isso, né? A não ser que ele tenha alguma outra coisa, né? Como eu disse, um AVC, alguma coisa. A criança, ela já nasce com isso, é um distúrbio do neurodesenvolvimento. Então, com relação a diagnóstico, é um diagnóstico clínico, muitas vezes, mas também existem os diagnósticos feitos através da genética, né? Que são os distúrbios, que são as doenças genéticas que a gente já tem mapeado que a apraxia pode estar associada a esse distúrbio. Denise, você está engajada em alguma organização que promova a conscientização a respeito da apraxia? Sim, eu sou mãe voluntária da Abrapraxia, que é a Associação Brasileira de Apraxia de Fala na Infância, e hoje eu também faço parte do time financeiro da associação, né? Qual que é a missão da associação? A nossa missão é promover ações que possibilitem as crianças a alcançar o seu melhor potencial. Por que a gente fala o melhor potencial? Porque a gente acredita que cada criança ou cada ser humano ele é único. Então, quando a gente fala principalmente de uma criança com apraxia que tem muitos desafios, a gente não compara ela com outras, a gente tem que comparar com ela mesma. Então, quando eu digo hoje o Matheus está super bem, eu estou comparando com o Matheus do passado, não com uma criança que tem a mesma idade que ele, né? A Abrapraxia, desde o ano passado, a gente tem um projeto que é implementar, aprovar nos estados e municípios a lei do Dia da Conscientização. E aí, para mim, é um prazer dizer que a gente teve o apoio de um vereador, do André Bandeira, e a gente teve a aprovação dessa lei aqui em Piracicaba, no município de Piracicaba. É a Lei 224 de 2023, onde o 14 de maio, que foi ontem, né, entrou no calendário oficial da nossa cidade. Por que é importante ter uma data? Porque a gente consegue promover ações de conscientização, a gente consegue divulgar mais esse diagnóstico e as ações da associação. No começo, né, você até disse que alguns médicos, na verdade, a maioria dos médicos não sabia o que era apraxia. E você chegou até a fazer uma pós-graduação sobre autismo, né? Eu queria que você explicasse as diferenças também e as semelhanças da apraxia com o autismo. Bom, eu sou mãe, então tudo que eu vou falar aqui é de curiosidade, né? Eu não sou da área de saúde. Mas, assim, basicamente, a criança com apraxia, ela tem intenção comunicativa. O que quer dizer isso? Ela tem vontade de se comunicar. O autismo, em muitos casos, a criança não tem essa vontade de se comunicar. Então, ela fica no mundo dela, né? Diferente da criança com apraxia. Eu falava para os médicos, cada um dos que eu fui, eu falava assim: o meu filho, eu tenho a impressão que ele faz força para falar e nada sai. Porque ele tentava, assim, pegava um telefone, ele fazia, sabe, tentava falar alô e não vinha nada. Então, assim, se eu pudesse dizer uma coisa, né, assim, para mim,
o que ficou mais claro durante todo esse processo era isso, que no TEA, né, o transtorno do espectro autismo, a vontade de se comunicar ela é menor. Na criança com apraxia, ela tem isso, mas ela tem dificuldade de produzir os sons da fala. Que conselho você daria aos pais que percebem atraso no desenvolvimento da fala dos seus filhos? O que eu costumo dizer, assim, nem todo atraso de fala é apraxia, né? Esse é um cuidado que a gente tem que ter, porque senão a gente generaliza um diagnóstico. Mas a apraxia ela deve ser considerada como um possível diagnóstico, né? Como, no caso do meu filho, o possível diagnóstico, o primeiro foi transtorno do espectro autista. Eu acho que a apraxia ela deve ser considerada. Por quê? Porque a intervenção precoce, a maior parte dos distúrbios, ela é fundamental e ela é um divisor de águas. Quando a gente fala da apraxia ou dos transtornos motores de fala, é um processo terapêutico diferenciado, onde você ensina essa criança a fazer os sons da fala. Então, quanto antes você começar, mais fácil vai ser ela generalizar no futuro. Então, o meu conselho é, tem dúvida? Seu coração está sentindo que tem alguma coisa? Vá atrás. Procure um fonoaudiólogo, um neurologista infantil, um psiquiatra infantil. Todos eles podem te dar um caminho. E você pode explicar para a gente, para finalizar também, qual é o tratamento da apraxia? O tratamento da apraxia ele é um tratamento fonoaudiológico. A criança ela é submetida de 2 a 3, assim, para ela ter um desenvolvimento dentro do esperado, normalmente de 2 a 3 sessões de fonoaudiologia por semana, em alguns casos mais, para ela conseguir produzir esses sons. Em alguns casos, quando há comorbidade, aí existe a necessidade de uma medicação, mas não são medicações para apraxia, são medicações para essas comorbidades. Queria só fazer para concluir, em função da aprovação da lei aqui no município de Piracicaba, o projeto da associação desse ano é um projeto voltado para a educação. Então, a associação vai disponibilizar para os professores da rede municipal, né, onde a gente teve a aprovação, um curso gratuito voltado para a educação. A gente já está em contato com a Secretaria de Educação e logo a gente vai ter novidades para a nossa cidade. Isso para a gente é um marco para a apraxia. A legislação ela favorece pessoas com apraxia de alguma forma? Há alguma reivindicação nesse âmbito, Denise? Por enquanto não, mas o nosso esforço em aprovar essa lei em estados e municípios é para no futuro sim cobrar políticas públicas específicas. Tá certo. Obrigado pela participação com a gente, Denise. Eu que agradeço.